Sejam bem-vindos ao ICLEIcast, podcast da principal organização global voltada para o desenvolvimento urbano sustentável. Meu nome é Hugo Salomão, sou consultor do ICLEI e vou conduzir o nosso papo de hoje. No ICLEI, entre outras ações, eu apoio a participação de governos em COPs, conferências do clima, o desenvolvimento do Plano de Internacionalização para a Sustentabilidade e a estruturação de modelos de governança climática de estados e municípios. E é justamente sobre isso que eu vou conversar hoje com a Luz Camacho, que é coordenadora de Relações Institucionais e Advocacy no ICLEI e atua hoje no nosso escritório da Colômbia. Nosso papo de hoje vai explorar exemplos de como a internacionalização de políticas públicas sustentáveis pode influenciar positivamente na mitigação da crise climática global, explorando políticas públicas bem-sucedidas, desafios enfrentados e oportunidades que surgem quando países, quando cidades, quando governos decidem colaborar para enfrentar esse que é o maior desafio da nossa geração, a crise climática. Luz, muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco e, por favor, se apresente. Olá, Hugo, muito prazer, muito obrigada aqui pela entrevista, pela oportunidade, obrigado ao ICLEI também. Bom, como você bem falou, agora eu sou a coordenadora de Relações Institucionais e Advocacy do escritório do ICLEI na Colômbia. Eu estou quase 3 anos no ICLEI, desde junho de 2021. Um pouco sobre mim também aqui para falar. Eu tenho graduação em Relações Internacionais pela Universidade de La Salle, em Bogotá, Colômbia, mas eu fiz meu mestrado em Gestão de Políticas Públicas na USP, em São Paulo. Aí é por isso que eu consigo aqui falar português com você e com todo mundo. Eu morei 4 anos no Brasil e, né, como eu falei no começo, estou faz 3 anos no ICLEI, sempre desde o escritório da Colômbia. Então, de novo, obrigada pela oportunidade e estou muito emocionada de estar aqui. Maravilha, Luz. Luz, que é nossa colombiana mais brasileira. E, enfim, prazer ter você aqui conversando conosco hoje sobre essa agenda. Eu queria começar, Luz, fazendo uma breve introdução sobre a importância da internacionalização de políticas públicas. Hoje a gente vive em um mundo majoritariamente urbano. Mais de 50% da população do mundo vive em cidades. Na nossa realidade da América Latina, do Brasil, inclusive, é mais de 80%. E isso faz com que as cidades, com que os governos subnacionais sejam ou se tornem cada vez mais atores relevantes desse sistema internacional, né? O ICLEI é uma instituição dedicada a esses governos subnacionais, mas existem vários outros espaços, várias outras instâncias em que os governos municipais, estaduais, não só são convidados, mas são necessários. Quando a gente fala de crise climática, a gente está, sobretudo, falando sobre o Acordo de Paris, que é hoje o principal tratado vigente, que, enfim, teve a maior adesão entre todos os tratados da ONU e que justamente regulamenta o desenvolvimento global e a redução das emissões de gás de efeito estufa nesse contexto. E nesse contexto também, e reconhecido pelas próprias Nações Unidas, é fundamental que os estados e os municípios se engajem nesse processo. Parafraseando o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele fala que a batalha contra a mudança do clima vai ser vencida ou vai ser perdida nas cidades. E eu acho que é justamente esse o nosso papel enquanto ICLEI e enquanto interlocutor de governos subnacionais nesse contexto. Governos subnacionais esses que você morou em São Paulo, que é uma megalópole de mais de 20 milhões de habitantes, que possui uma população, inclusive, superior à grande maioria dos países e que, obviamente, tem também, como outras grandes metrópoles do mundo, uma responsabilidade muito grande em endereçar essas agendas, tanto localmente quanto internacionalmente. Vou te deixar 2 perguntas sobre esses pontos especificamente, Luz.
Como você descreve, como você vê a crise climática global atualmente e por que a internacionalização de políticas públicas é fundamental para mitigar essa crise climática? Primeira delas. Assim, da primeira pergunta, como eu descreveria a tua crise climática? Como você bem falou, é uma coisa que está bem centralizada nas cidades, né? Allí onde é a origem, mas também ali onde podemos gerar as possíveis soluções, né? Então, porque uma crise que é impulsionada principalmente pela atividade humana mesmo. Então, aí somos nós que também temos que procurar essas soluções aos problemas que já estão, mas que estamos ao tempo de poder resolver. Agora, isso se relaciona bem diretamente com a internacionalização de políticas públicas, né? Porque hoje em dia o tema de meio ambiente e de crise climática é um tema que todos os governos nacionais e subnacionais, locais, deveriam ter em conta, porque a crise climática é um problema que não conhece fronteiras, né? Nem locais, nem nacionais, nem nenhuma fronteira. A natureza ela passa e quando acontecem as crises, né? é, Sempre envolve mais de um local. Aí por isso que é tão importante essa ação coordenada e articulada entre diferentes cidades, regiões e entre o mesmo país, né? E entre os países. Aí por isso também acho que entra a questão da cooperação internacional, é de duas vias, né? Ela dá também para a cidade esse posicionamento internacional que a cidade precisa, mas também, ao contrário, a cooperação internacional de outros países que podem ter mais recursos, podem trazer para essas cidades, onde geralmente tem populações mais vulneráveis e é onde mais se podem ver os efeitos da crise climática. Então, aí é super relevante esse tema da internacionalização, por esse tema das duas vias. E aí também, um pouco também ligando o ponto que você falou do Acordo de Paris, tem vários outros marcos internacionais, acordos globais, que são, digamos assim, respeitados e aprovados por muitos atores, né? Aí também é super importante esse tema da internacionalização, porque se todos estamos de acordo, se todos respeitamos esses acordos, podemos juntos conseguir mais coisas. Então, acho que são dois tópicos que talvez antes não dava para ver muito claramente essa relação, mas hoje em dia é super clara essa relação e é isso que eu penso nele. Excelente, excelente, Luz. Eu acho que cada vez mais isso vai ficar mais claro. Bom, existe ou ainda existe, mas enfim, algum tempo atrás talvez fosse mais latente o negacionismo climático, né? E os fatos e os dados e a vida em si, enfim, e a interação das cidades com o meio ambiente em relação às chuvas, às secas e às ondas de calor e outras atividades, enfim, que do meio ambiente que impactam a cidade, elas deixam muito clara realmente a necessidade, a urgência e a demanda por essa interação, esse engajamento cada vez maior dos diferentes atores governamentais e não governamentais em seus compromissos frente às mudanças climáticas. Nesse contexto, Luz, eu queria te perguntar sobre a COP16, a COP da biodiversidade, que vai ser realizada em Cali, na Colômbia, onde você está, inclusive. Queria que você contasse para a gente um pouco sobre as expectativas da Colômbia, sobretudo da cidade de Cali, em receber essa conferência tão importante para o mundo. Eu estou aqui na cidade de Cali. Eu, na verdade, moro em Bogotá, mas eu já vim várias vezes aqui para Cali porque, né, por causa da COP16. As expectativas são muito grandes. Eu sou meio que suspeita de falar porque, claro, eu sou colombiana, então para mim é um orgulho ter esse evento no meu país, mas não posso negar também que é um desafio muito grande, tanto para a Colômbia como país, quanto para Cali como cidade, né? Cali é uma cidade muito bonita, muito legal, é uma das 5 cidades maiores da Colômbia, mas mesmo assim, essa COP chegou um pouco do nada para nós, né? Geralmente, os países e as cidades têm mais ou menos 2 anos para planejar esse evento,
Aqui foram meses, né? Porque foi este ano de 2024 que foi oficializado que a Colômbia seria a sede e também que foi oficializado que Cali seria a sede do evento. Então, tudo aconteceu muito rápido, mas as expectativas são muito altas. É ótimo ter esse tipo de eventos na nossa região, não só porque é uma das regiões mais biodiversas do mundo, né, junto com o Brasil e outros países da América do Sul, mas também porque não é uma coisa que você vê muito fácil que esse tipo de eventos sejam realizados na nossa região, assim que é uma coisa muito boa para nós. Também acho que é muito importante essa mensagem que o governo nacional lançou, tipo, como o slogan da COP, que é paz com a natureza, porque, tipo, essa mensagem de realmente se reconciliar com a natureza. Às vezes você não pensa muito nisso, mas também a Colômbia meio que ligou um pouco esse passado de violência, de conflito que a gente teve, e agora para se tornar numa mensagem de inspiração, né, para todo mundo. Assim que esse slogan que o governo nacional escolheu para a COP, acho que é ótimo. Né, o que eu falei, assim, expectativas muito altas que geram do nível de evento que está sendo realizado, mas acho que o bom é também ter o contexto do país e saber que vai ser uma COP de biodiversidade muito boa, mas diferente, porque vai ser adaptado ao nosso contexto regional. É isso, e o ICLEI Colômbia vem acompanhado bem de perto as atividades do Ministério de Ambiente e as atividades da Prefeitura de Cali. Então, estamos ali desde o começo e seguiremos ali até o evento. Muito bem, muito bem. É bom saber que o ICLEI Colômbia, obviamente, parte do ICLEI América do Sul está tão engajado nesse processo e todos muito ansiosos para uma cúpula de muito alto nível, muito resultado, muito projeto e também investimentos, desenvolvimentos para a área na região que também demanda e também é fundamental nesse contexto, como você muito bem comentou. Luz, a gente parte agora para a segunda parte desse nosso diálogo, e eu queria trazer agora pontos mais especificamente sobre os desafios e a colaboração internacional, a cooperação de maneira mais abrangente. Os desafios, eles são muitos e eles são, enfim, vinculados a diferentes frentes. Todo governo que experimenta a cooperação internacional, a ação internacional de forma mais abrangente, consegue entender a relevância disso e consegue, de forma muito clara, conseguir apresentar isso tecnicamente, fisicamente, na infraestrutura e nas capacidades da cidade. Mas, de toda forma, como falar, dos riscos são muitos, não os riscos, na verdade, os desafios. Os governos nacionais cada vez mais têm responsabilidades na gestão e na resposta à crise climática, mas nem sempre possuem os recursos técnicos e financeiros necessários para isso. Um ponto onde a cooperação e a colaboração surgem como também uma ferramenta muito potente, muito importante para os governos subnacionais conseguirem se fortalecer, se estruturar e endereçar de alguma forma essas demandas. No nível subnacional, eu vejo que às vezes a falta de compreensão, a falta de apoio e também de engajamento político e também financeiro, muitas vezes são um entrave para o desenvolvimento dessas políticas públicas relacionadas e da colaboração internacional em relação à crise climática. E no nível nacional e das organizações internacionais, talvez, apesar de existir um volume robusto para a cooperação internacional globalmente, mesmo que isso seja uma parte ínfima do recurso que é direcionado, por exemplo, para guerras e para segurança a nível global, esse recurso ele ainda é muito centralizado a nível federal e ele ainda chega pouco a estados e municípios. Então, esse, na minha visão, também é uma das dificuldades desse desenvolvimento. E eu queria te perguntá-los, a partir da sua experiência, como essa colaboração entre países e cidades em grandes conferências, como a Conferência do Clima, a COP30, que vai acontecer no próximo ano em Brasil, ou a COP16 da biodiversidade, que acontece agora na Colômbia, podem nos ajudar, podem ajudar os governos subnacionais a ampliarem
as políticas públicas sustentáveis no nosso continente? O principal que a gente vê é que as diferentes cidades e governos subnacionais têm, assim como dificuldade, são duas coisas. O primeiro, o financiamento. Financiamento é o que você estava falando, os recursos são muito poucos, cada vez tem aumentado um pouco mais, mas ainda são muito poucos, e há um pouco a capacidade técnica, né? Ainda falta muita capacidade técnica, os recursos humanos são limitados. Esse trabalho entre grandes cidades, pequenas cidades e diferentes tipos e tamanhos que o ICLEI trabalha, né, com todos esses, ajuda para criar essas alianças estratégicas que são necessárias, porque não podemos trabalhar sozinhos, as cidades não podem trabalhar sozinhos, precisamos de diferentes tipos de atores, não só setor público, mas também envolver setor privado, ONGs, a comunidade, etc. Então, acho que é isso uma das coisas que esse trabalho em equipe ajuda, e também um pouco para inspirar, né? Todo mundo inspira com as atividades que fazem, tanto grandes cidades quanto pequenas, então isso é uma das vantagens também do trabalho em equipe. E eu queria te perguntar também, pegando um gancho na sua fala, como que o ICLEI tem trabalhado isso com cidades e com governos subnacionais na região? Exemplos de programas, políticas, projetos que o ICLEI desenvolve e que eventualmente podem ser também replicados em outros governos e outros territórios da região. Bom, acho que tem vários exemplos, mas eu gostaria de falar aqui de dois. Um é Missão Medellín, que foi um curso presencial que a gente fez este ano, em 2024, pela primeira vez. É um curso onde participantes de 4 países, Brasil, Equador, Chile e Peru, tiveram a oportunidade de aprender sobre o processo de transformação da cidade de Medellín nos últimos 20 anos. Aí a gente tocou temas como urbanismo social, o transporte público, mobilidade sustentável, gestão do risco, serviços públicos, etc. Aí, durante 5 dias, todos os participantes do curso tiveram a oportunidade de percorrer esse mesmo caminho e falar com as pessoas que realmente fizeram parte dessa transformação desde o começo. Aí, assim que foi uma experiência bem inspiradora, bem ótima para todo mundo, e acho que a gente está pensando em fazer outras edições dessa missão, inclusive de outras cidades que façam parte da nossa rede. Esses eram 2 exemplos, e outro exemplo que eu queria falar, bom, na verdade são mais dois, a estratégia de internacionalização de Bogotá, que a gente apoiou para fazer. As pessoas imaginam, não, Bogotá é uma cidade grande, Bogotá já tem muito conhecimento, já tem muito relacionamento. Não, Bogotá também tem coisas que a gente pode aportar, e esse documento é um documento público dessa estratégia, e foi bem legal ter a oportunidade de trabalhar nessa estratégia de internacionalização de Bogotá. E por último, aqui só fechando com o tema das COPs, a gente, desde o ICLEI, oferece a curadoria das COPs, porque a gente compreendeu que as cidades precisam desse apoio para realmente ter uma participação produtiva nesses espaços, porque a gente sabe que demanda um esforço não só de recursos, mas também de tempo e de preparação. A ICLEI faz essa curadoria, e temos visto até o momento que tem sido bem recebido pelas cidades e pelos nossos associados. Então, é isso, assim, no geral, algumas das atividades que o ICLEI faz, e que realmente é ótimo poder ser parte delas. Maravilha, Luz. Obrigado por trazer mais uma vez essas considerações sobre os projetos que você já conduziu e também um pouco da experiência de internacionalização do ICLEI na nossa região. Colômbia, sem dúvida alguma, um dos principais países engajados nesse processo. E, enfim, nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer a você, Luz. Muito obrigado pela disponibilidade, pela participação. Não, Hugo, eu que agradeço aqui pela oportunidade, agradeço o ICLEI também, e agradeço todos os ouvintes que estiveram aqui. Espero poder ter outras oportunidades para falar mais. E nada, usam este podcast que está ótimo. Agradecer também aos nossos ouvintes do 9º episódio do ICLEIcast. Nós publicamos episódios de 15 em 15 dias,
Se você gostou, deixa seu like, segue nosso canal e não esquece de ativar o sininho de notificação também da plataforma para receber os comunicados das próximas edições. Compartilha com quem você conhece e pode ter interesse também sobre esse assunto, e seguir também o ICLEI nas redes sociais para não perder nenhuma das nossas novidades, informações e demais assuntos sobre mudança do clima e desenvolvimento sustentável. Muito obrigado a todos vocês, um abraço e até o próximo episódio.